Eu recebo agora o senhor Alexandre e a dona Kátia. O Alexandre é casado com a Kátia e o senhor teve quantos filhos, seu Alexandre? Tive 4 filhos com a Kátia. São 4 com a Kátia? Não, com a Jussara, desculpa. Com a Jussara, tá. Jussara. Certo. Vai se confundir aí com quem teve filho, seu Alexandre, pelo amor de Deus. Não me cria já um problema. Já tem problema demais para resolver. Olha, nós estamos mostrando desde a semana passada, e vocês de todo o Brasil estão acompanhando, o caso dramático de irmãzinhas pequenas que se reuniram, procuraram a dona Rosângela, que é uma avó muito querida, muito simpática, para denunciar os abusos que elas estavam sendo submetidas dentro de casa pelo padrasto e pela mãe, com o consentimento da mãe. E agora, né, é impressionante, quando aparece uma história, parece que outras vão surgindo para e passo. Nós vamos revelando. E esse é um outro caso de crianças pequenas denunciando o padrasto e a mãe por abuso sexual, mas nesse caso tem um ponto já mais avançado e a favor da justiça, que é a prisão decretada do padrasto Wilson. Portanto, o Wilson, se encontrado, ele pode ser preso imediatamente. Por outro lado, eu julgo que é um caso mais grave, porque há uma criança de 4 anos que sumiu junto com o padrasto Wilson e a mãe Jussara. Portanto, se realmente esses dois são abusadores sexuais, se o padrasto e a mãe abusavam dessas 3 meninas e agora estão ainda com uma outra criança de 4 anos desaparecidos, essa criança pode estar sendo abusada agora. Tô errado, dona Kátia? Boa noite. Não, não está errado. Fala mais pertinho do microfone, por favor, dona Kátia. Pode falar, minha linda. Não, ele está correto. Tudo que você falou é verdade. Você acha, dona Kátia, que ele está abusando agora dessa criança de 4 anos? Para quem fez com 3 meninas, fazer com mais uma para ele não é nada. Como a senhora descobriu essa série de ataques sexuais dentro daquela casa? Foi através da madrinha das crianças. O que aconteceu? Sem citar detalhes, por favor, dona Kátia, sem citar detalhes sexuais, apenas se abusava, se mostrava vídeo, enfim, até porque isso daí machuca não, todos a madrinha das crianças pediu pra mim estar indo lá na casa dela com meu esposo pra poder conversar com a gente, que o caso era sério, que era a respeito às crianças, né? Aí a gente foi. Aí, quando a gente chegou lá, ela falou pra gente que as 2 crianças mais novas estavam falando que a irmãzinha mais velha dormia na mesma cama que o padrasto e a mãe, que era pra mim estar investigando, né? E aí eu comecei a investigar. Mas eu não sabia como chegar na irmã mais velha, na menina mais velha, pra procurar saber dela se isso era verdade, se não era. Eu não tinha jeito pra chegar nela e perguntar. Aí eu fiquei com a menina, com a do meio, né? Com a de 9 anos em casa. Aí, conversando com ela, falei que tinha ido lá na madrinha, que a madrinha tinha falado essas coisas pra mim, se isso era verdade. Aí ela falou que era. Aí eu perguntei pra ela se na hora que a irmã mais velha ia tomar banho, se ele entrava no banheiro, se na hora que ela ia trocar de roupa ele estava perto, ela falando pra mim que não. Aí eu senti vontade no coração de perguntar pra ela se ele já tinha mexido com ela. Aí ele pegou e falou assim, ela virou pra mim e falou assim: como, tia? Aí eu fui mostrando pra ela nas partes se ele tocava ou não. Aí ela falou assim: direto, tia. Meu Deus do céu. E são crianças de ainda quantos virou pra anos? mim e falou que não era a mais velha de 13 hoje, a do meio tem 9 e a pequena fez 8 anos sábado. Meu Deus do céu. E aí, a que falou que ele já tocava direto nela, tem quantos anos essa menina? 9 anos. São todas meninas? As 4? As 3 meninas. Não, tem um menino de 11 anos. Então, onde é que estão essas crianças todas, para eu entender? Tá tudo aqui em casa comigo hoje. E quem é de 4 anos que tá com ele e com a Jussara?
É a filha deles mesmo. Tanto da Jussara como do padrasto das meninas. Ok, então peraí. Essa criança que tá lá tá com o pai biológico e a mãe biológica, que é a Jussara e esse padrasto. Exatamente. Meu Deus, e esse Wilson, a polícia já pediu a prisão, a justiça autorizou por causa do abuso sexual das suas enteadas. Isso. Eles ligaram pra gente a semana passada. Isso. Ligaram pro meu marido, né? Lá da delegacia, falando que tinha saído o pedido de prisão. E se a gente sabia onde é que ele tava, se a gente tava tendo contato com ele. A gente não tá, né? Que eles estão sumidos. Aí perguntou se a gente tinha algum documento dele, se a gente sabia, se lá na casa tinha. A gente não sabia, mas que a gente ia lá ver. Só que como ele tá no mesmo cadastro único dela do Bolsa Família, aí eu falei pro meu marido, fala pra eles ir lá no CRAS. Porque lá no CRAS tem, porque quando vai colocar no Bolsa Família tem que ter todos os documentos, né? Aí quando a gente chegou lá na casa pra procurar, ele ligou pra gente de novo falando que já tinha ido lá e tinha conseguido os documentos dele. A cópia dos documentos. E me diga uma coisa, quando a senhora descobriu desses abusos aí denunciados, a senhora foi atrás do Wilson e da Jussara? A senhora foi tirar satisfação com os dois? Não, a gente foi pra delegacia. Primeiro a gente foi pra igreja. Meu marido foi pra igreja com ela. Falei pra ele, vai pra igreja. Porque eles estavam se arrumando pra ir pra igreja, né? Aí eu falei pra ele, no tumulto, eu falei, vai pra igreja porque lá Deus vai falar alguma coisa. Tá, mas... E eu fui pra casa da minha cunhada, porque eu não frequento a mesma igreja. Tá, mas me diga uma coisa. Aí saíram da igreja e a gente foi pra delegacia. Mas nenhum de vocês dois foi procurar o Wilson e a Jussara? Nem telefonou pra eles? Não, na hora que eu descobri, não. Até hoje vocês nunca falaram com eles? Falamos. E como é que foi essa conversa quando vocês ficaram? Vocês ficaram cara a cara com o Wilson e com a Jussara ou foi por telefone? Primeiro foi por telefone. E como é que foi essa conversa? Eu liguei pra ela, a gente saindo do conselho tutelar, eles falou pra gente que a gente tinha que contar pra ela o que estava acontecendo, tudo. Porque as crianças já estavam com a gente, já tinha uma semana. Espera só um minutinho, por favor. Só um e eu alegando dona... que as crianças não estavam em casa. Me dá a foto, por favor, do padrasto suspeito de pedofilia. Tenente Guedes, esse é o Wilson e essa é Jussara. Há um mandado de prisão agora em aberto aqui em São Paulo para deter esse homem. Tenente. Portanto, se você puder fazer a gentileza de repassar para a corporação a imagem desse homem, eu te agradeço. Com certeza, Bate. Graças à sua grande audiência aí, a população vai verificar, vai ligar o 90, vai ligar o 181 e dentro em breve, tendo a ordem judicial, ele será preso, Bate. Ok, Tenente Guedes, muito obrigado. Cadê a dona Kátia, que é a madrasta das crianças, e o Alexandre, que é o pai biológico dessas meninas que teriam sido abusadas sexualmente pelo padrasto Wilson, pela mãe biológica Jussara, que inclusive desapareceram depois da determinação da prisão, com uma criança de 4 anos. Dona Kátia, é verdade que a senhora ficou cara a cara com o padrasto supostamente abusador numa rua, é verdade? Foi. Como é que foi esse encontro? Eu tava vindo pra casa de carro, aí eu vi ele no meio da rua. Aí eu pulei do carro, o carro tava andando. Eu pulei do carro e corri atrás dele, gritando com ele, porque ele tinha mexido com as meninas, que era pra ele vir mexer comigo. Eu gritava muito, porque eu falei pra todo mundo que eu não saberia como seria a minha reação quando eu visse ele, né? E aí eu correndo atrás dele, gritando, xingando. Aí a população viu. Aí todo mundo perguntando o que era e eu gritava pra todo mundo ouvir mesmo que ele tinha mexido com as minhas meninas. Aí a turma correu atrás dele, pegou, bateu. Eu bati também. Eu bati mesmo. E se eu pudesse, eu tava batendo até hoje nele. Mas não podia segurar. Não tinha mandado de prisão, não tinha nada. Entendeu? Tudo tinha que esperar um laudo sair, tudo tinha que esperar o laudo.
E eu batendo na delegacia todo dia pra saber o laudo, cadê o laudo? E nada, e nada, e nada. Mas eu bati, fiquei cara a cara com ele, bati. Não deixei meu marido bater, não. Falei pra ele, não, você não vai pôr a mão, não. Quem vai bater nele sou eu. E eu bati. E o que ele disse pra senhora? Ele falava assim que tava na polícia. Eu gritei na cara dele, falei, fala pra mim. Fala, assume o que você fez com as minhas meninas. Aí ele falava assim, já tá na polícia já tá na polícia já tá na polícia. Era só o que ele falava, que tava na mão da polícia. Eu vou pedir, por favor, que o nosso cinegrafista feche a câmera na dona Carla, que eu preciso ressaltar isso. Num país onde você vê tanta maldade cometida por algumas madrastas, né? E madrastas realmente às vezes maldosas, que tratam, né, as crianças do companheiro como se fosse empecilho para o relacionamento, uma lombada para a felicidade, no caminho da felicidade. Me aparece hoje esse anjo que é a dona Carla, que trata as enteadas como minhas meninas. Então eu queria que esse espírito, não é, de mãe, independente se o filho é biológico ou não, que esse espírito, né, maternal se perpetuasse em todas as mulheres. Se você tem amor nesse seu companheiro, é importante que você transmita esse amor para essas crianças, porque isso, na verdade, não vai afastar o seu companheiro, pelo contrário, vai trazer ainda mais o seu companheiro para você, vai trazer ainda mais o seu parceiro para dentro de casa. Dona Carla, eu não posso dizer que a reação da senhora ao espancar esse homem é uma reação certa, porque senão eu vou estar aqui incentivando a justiça com as próprias mãos. Mas eu acho que também no lugar da senhora, se fossem minhas enteadas ou as minhas filhas, eu agiria da mesma forma. Eu não teria sangue de barata, eu não conseguiria ficar diante de um homem que eu tenho certeza que está abusando de umas crianças, né? De crianças, especialmente da minha família, e deixar isso só nas mãos da justiça. Não se deve fazer. Eu erraria se eu fizesse isso, como a dona Carla também errou. Mas você vai falar para a dona Carla que a justiça vai ser feita? Se decretaram a prisão desse homem e ele agora pode estar abusando de uma criança de 4 anos, estou errado, dona Carla? Não, não tá errado, tá certo. Tá certo, porque assim como ele fez com as minhas meninas, ele pode estar fazendo com a filha dele também. Quem vai garantir que não? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer uma reportagem, a de vocês está quase pronta, nós vamos mostrar a foto dela para o Brasil todo, e assim que a reportagem estiver pronta, eu volto com a senhora e com o seu Alexandre. Vamos direto para o caso do padrasto que está sendo procurado por abuso sexual em São Paulo. Vamos ver. Onde deveriam se sentir mais seguras, elas foram atacadas por quem deveria protegê-las. As meninas têm 7, 9 e 13 anos. Agora estão sob os cuidados do pai e da madrasta. Kátia conta como foi ficar frente a frente com o agressor, que é padrasto das crianças. Eu recebi meu auxílio emergencial, eu vinha vindo de Franco com ele de carro. Eu topei com ele no meio da rua, eu pulei do carro, o carro em movimento. Eu pulei do carro, corri atrás dele, gritando, mandando ele vir mexer comigo. E ele? Ele correu. Quando ele correu, eu corri atrás dele. Eu não sei de onde que eu tirei força, porque eu não aguento. Porque eu tenho problema no meu joelho, eu não aguento correr. Mas nesse dia eu corri. Pelas suas enteadas? Por elas. Eu corri, eu gritava. Vem mexer comigo. Por que você mexeu com as minhas meninas? Aí ele não foi homem? Não, ele correu. Aí os caras viu aquela situação no meio da rua, foi atrás dele. Foi atrás dele. Bateu, segurou pra me bater. Eu bati também. Os caras queriam matar, eu não deixei. Você tem muito amor por essas meninas? Eu tenho, é minhas meninas. Hoje são meus filhos, A revolta é de quem foi a primeira a saber o que as enteadas passavam na casa onde moravam com a mãe Jussara e o padrasto Wilson. A Kátia tinha acabado de dar banho em uma das enteadas e arrumava a menina aqui no quarto quando decidiu tocar no assunto pela primeira vez. Ela já tinha sido alertada pela madrinha das meninas, que contou que a mais velha, de 13 anos, dormia na mesma cama com a mãe e o padrasto. Só que a Kátia não sabia exatamente como tocar no assunto, tinha muito medo
da reação da enteada. Com muita sensibilidade, ela começou a perguntar sobre o comportamento do tio Bidu, como as meninas chamam o Wilson. Até que a garota de 9 anos, com a espontaneidade de uma criança, começou a contar tudo. O mundo desabou quando Kátia ouviu a revelação. Eu não desejo isso pra ninguém. Porque eu fui perguntando pra ela se ele mexia com a irmã mais velha, se na hora que ela ia tomar banho, se ele tava por perto, trocar de roupa, tava. E ela pegou e falou que não. Aí senti vontade no coração de perguntar pra ela se mexia com ela também. Na maior inocência do mundo, como se fosse uma brincadeira, e falou, já tia, direto. Nossa. Aí o meu mundo acabou ali. A única coisa que eu fiz foi abraçar ela, começar a chorar, entendeu? Porque eu não sabia o que falar pra ela e o que fazer. Na hora eu não sabia. Você teve a clara noção de que elas sofriam ataque sexual. Exatamente. Foi muito claro isso. Foi. Do jeito que ela falou, não tinha como eu falar não acreditar. Porque ela não ia inventar isso do nada. Na espontaneidade de uma criança, na inocência de uma criança. Exatamente. Ela confirmou que era apalpada por ele. Exatamente. E depois veio coisa pior. Exatamente. Isso mesmo. Naquele momento, a máscara de um padrasto dedicado começava a cair. Não demorou muito para as duas irmãs também romperem o silêncio. Falei assim, você fica aqui que eu vou conversar com a mais nova para saber por que ela não estava querendo vir aqui para casa. Aí saí com ela, eu falei, conta pra tia, por que você não quer vir? Por que você não tá querendo ir lá na casa da tia mais? Ela, tia, lá não tem brinquedo, lá não tem nada pra me fazer. Aí eu falei assim, vem cá, deixa a tia perguntar uma coisa pra você. O tio Bidu já mexeu com você? Quando eu descobri da de 7 anos. Porque até então eu não tinha conversado com ela, só tinha conversado com a de 9, de noite. Aí ela pegou e falou, eu falei, como? Aí ela falou assim, ele mexe. A mais velha não sabia de nada ainda, que eu já sabia, já tinha me contado. Não. Como é que você chegou na mais velha? Porque a gente pegamos ela na escola, a mãe foi até a escola, aí a escola liberou. Mas eu expliquei o caso lá na secretaria da escola, expliquei o que estava acontecendo. Que não era para eles comentar com a mãe, nada. Tá, aí pegou, a gente foi pro conselho tutelar. Chegou lá na porta do conselho tutelar, ela olhou espantada assim pro conselho tutelar. Eu precisava contar para ela o que estava se passando, o que estava acontecendo. Para ela não pegar de surpresa lá. Então eu achei melhor ela confiar em mim e eu contar, do que chegar lá dentro e eles tomar a iniciativa e falar. E ela se abriu? Na hora ela começou a chorar. O que ela dizia? E ela não acreditava que as irmãs dela estavam passando por isso também. Que ela também passava. O seu mundo desabou naquela hora. Totalmente. Porque aí eu tive a certeza que eram as 3 mesmo. E o que eu pensava não era mentira. A desconfiança que eu tinha não era mentira. A mãe sabia, na sua opinião? A mais nova disse que contou pra ela uma vez. E ela, pelo jeito... Falou que conversou, pelo relato deles, ela chamou o tio Bidu pra conversar, conversou, ele negou, falou que era mentira e ficou por isso mesmo. Depois de ouvir o relato da enteada, a Kátia tinha uma missão difícil pela frente. Precisava contar tudo para o pai das crianças. O Alexandre se separou da Jussara há cerca de 8 anos, mas nunca se afastou dos filhos. Pelo contrário, é aqui, com a madrasta e o pai, que as crianças passam os finais de semana, férias e feriados. O pai, naquele dia, tinha chegado tarde do trabalho. Ele tem 2 empregos. Depois de tomar banho, a Kátia pediu que ele sentasse aqui, que eles precisavam ter uma conversa séria. Foi quando o Alexandre ouviu pela primeira vez o que as filhas passavam nas mãos do padrasto. Alexandre perdeu a cabeça ao descobrir a violência sexual. Quem não pensa em ir lá e matar um safado desse? Você precisou respirar fundo para saber que o caminho certo é o da justiça. Da justiça. Tanto que eu peguei minha filha no colo, a do meio. Que estava aqui na sua casa. Estava aqui, coloquei ela no colo, falei, filha, pelo amor de Deus, isso é verdade, isso é caso de polícia e dá até morte. E ela? Confirmou, pai, é verdade, pai, eu não vou mentir. Depois que ela se abriu, ela se sentiu empoderada para manter aquilo que por tanto tempo ficou só para ela. Só para ela. Alexandre e Kátia levaram um caso para a polícia.
As meninas foram ouvidas na presença de psicólogos e confirmaram o que já tinham relatado. Wilson Soares, o tio Bidu, teve a prisão decretada pela justiça, mas ele está foragido. Ninguém sabe o paradeiro de Wilson e Jussara. Você acredita que a mãe das meninas, sua ex-esposa, era cúmplice do marido? Ela sabia de tudo e nada fazia? Eu acredito que ela sabia, porque a mais nova falou pra ela do ocorrido. Tudo que acontecia, a mais nova falou. Ó, o tio mexeu comigo, mãe. O tio fez isso comigo. Ela simplesmente falou com ele, ele desmentiu e ficou por isso mesmo. E mesmo assim ele continuou fazendo, assim que ela falava pra gente. Que ela vira pra gente falar até hoje. Alexandre e Kátia não tiveram filhos, mas ela sabe a responsabilidade que carrega daqui pra frente. A madrasta logo conquistou o amor das enteadas, que encontraram nela a proteção de uma verdadeira mãe. Você tem que fazer esse papel de mãe agora. Tô tentando. Eu sei que eu nunca vou tomar o lugar da mãe deles. Eu falo isso pra eles. Eu não quero isso. Eu não quero jamais tomar o lugar da mãe de vocês no coraçãozinho de vocês. A única coisa que eu peço pra eles ter por mim é respeito. É só isso. É só o que eu peço pra eles. Me respeitem, que de mim vocês vão ter tudo. Wilson e Jussara têm uma filha mais nova de 4 anos que permanece com eles. Kátia tem medo de que a menina esteja em perigo. E a gente precisa dar estabilidade pra criança que tá lá com eles. Porque a gente não sabe. Eu fiz a denúncia. Eu fiz uma denúncia no Conselho Tutelar para saber se a menor estava sendo violentada também ou não. Que é filha dele. E exatamente. Mas pelo jeito ele é capaz de tudo. Com certeza. Todo final de semana as crianças vinham aqui para casa do pai. E durante a semana eles se conversavam por telefone. A menina mais velha e o garoto sempre tiveram celular. Só que quando o Alexandre e a Kátia ligavam, quem atendia era o Wilson, o tio Bidu. Eles não entendiam o motivo e hoje imaginam que era a forma de Wilson impedir que as crianças contassem tudo o que sofriam dentro de casa. Ele também tinha a preocupação de saber exatamente o horário em que o Alexandre iria pegar os filhos na sexta-feira. O Alexandre acredita que era a forma de Wilson se proteger para que naquele momento as meninas não tivessem nenhum sinal que pudesse incriminá-lo. As crianças viviam amedrontadas e mesmo agora, já em segurança, dão sinais dos traumas que carregam. Às vezes elas surtam, começa a chorar do nada, entendeu? Começa a chorar, desesperadamente chorando, sabe? Você sente que aquele choro desesperador, sabe? Aí eu pergunto por quê, o que está acontecendo, aí eles alegam que é a saudade da mãe e da irmã. Porque ao mesmo tempo que elas viviam com medo naquela casa, elas têm uma relação com a própria mãe. Exatamente, e com ele também, porque se você vê a relação que eles tinham, você nunca ia desconfiar de nada. Não tinha como você desconfiar do que estava acontecendo. A rotina da casa mudou bastante depois que a denúncia foi revelada. Agora, o pai e a madrasta têm a guarda provisória das crianças com validade de 1 ano, mas eles pretendem conseguir na justiça a guarda definitiva. Além das 3 meninas, tem também um garoto de 11 anos. Ele é o único que nunca revelou para a madrasta e o pai ter sofrido violência sexual. Mesmo assim, sofre junto com as irmãs, já que se sente culpado por nunca ter conseguido impedir os ataques sexuais dentro de casa. Os irmãos agora estão mais unidos do que nunca. É assim que buscam forças para superar o trauma deixado por tio Bidu. Agora que a justiça está sendo feita, ele vai pagar pelo que ele fez. Que ele seja encontrado e que ele pague pelo que ele fez. Ele tem que pagar, ele tem que ser preso. Kátia e Alexandre prometem se manter firmes para assumir a criação das crianças e, ao mesmo tempo, lutar por justiça.